Ao teu nome toda honra, toda glória, todo louvor. Tão bom, tão maravilhoso é estar aqui. É ter a aventura, o privilégio de estar como está o Renato agora no altar, postado entre o céu e a terra como arauto do Rei dos Reis. Ó, toma nas tuas mãos. Nada além da tua vontade, ó Deus. Envolva-o como tu quiseres e do mesmo modo queira usá-lo, para que nós estejamos bem atentos e receptivos para vivermos neste conturbado mundo em paz e em dias de alegria, guardados e amparados por Deus e sustentados por tua palavra. Só te pedimos, fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Fico muito feliz com o convite. Esse foi um mês um pouco atribulado em relação à saúde. Tive um convite daqui outro dia e outro convite de outra igreja e fiquei triste de não poder ir porque a saúde não estava muito boa. Tive uma broncopneumonia, tive que me afastar do trabalho na semana. Ainda não estou 100%, estou me recuperando. Na semana passada o pastor Merlin me convidou para pregar. O varão, você já está por dentro, já está bem. Eu falei, não estou bem ainda, mas eu vou. Porque se eu estou trabalhando no mundo secular, não é para Deus que eu vou dizer não. E da mesma forma fui convidado para estar aqui, pedir a Deus que me desse força, que repreendesse essa tosse que tem me incomodado. Mas Deus tem sido bom conosco. E eu acho que nós temos que reconhecer a bondade de Deus na nossa vida e fazer aquilo que Deus tem pedido para que nós façamos. Eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui, principalmente que aqui eu me sinto um pouco no meu ambiente de trabalho. Tem vários alunos que frequentam aqui. Fico feliz quando eu vejo Mateus Galvão, Giovana, porque eu acompanhei esses meninos ainda desde criança, ali no 6º ano, e eu me lembro quando eles se converteram, aquela empolgação, eles vinham me contando, tirando dúvidas, a gente conversava, e se eu desse um pouquinho de corda para eles, nem tinha aula, eles só queriam falar de Jesus o tempo todo. E um dia um professor ateu chegou na sala dos professores e falou, não estou aguentando naquela sala, é Tainá, tem Mateus Galvão, Arthur, eles meninos estão tudo doentes, só fala de Jesus, parece que o pastor fez uma lavagem cerebral, eles meninos não estão normal. E eu disse para ele, você não entende, só quem conhece Jesus de verdade entende essa empolgação que o Evangelho traz. Isso é coisa que não dá para explicar, isso é coisa que dá para sentir. E fico muito feliz toda vez que eu volto aqui e ver esses jovens aqui ainda, porque eu vi que eles se converteram entrando na juventude. Na época que os jovens têm todo mundo oferecendo tantas coisas, e eles optaram por seguir a Jesus nesse período. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que eles estão firmes e fortes aqui, porque Deus é bom. E o mês que vem, se Deus permitir, eu faço 18 anos que eu também aceitei Jesus como meu Salvador. Na época eu tinha 2 anos de idade, 18 anos agora, 20 anos de idade. Estou muito feliz com isso. 18 anos de conversão ao Evangelho. E confesso que não é fácil, mas eu nunca me arrependi um dia de ter recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi a melhor escolha. Já fiz muitas escolhas na minha vida, mas essa foi a melhor escolha, sem dúvida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 21. É uma passagem muito conhecida da igreja. Gênesis 25, a partir do 21, nós vamos ler alguns versículos para entendermos a mensagem que Deus nos deu essa noite. Eu tenho certeza que você vai ouvir Deus falar com você essa noite, porque Ele falou comigo através dessa mensagem.
E essa mensagem Deus quer falar conosco hoje, é algo profundo. Deus quer sacudir a igreja do século XXI. Diz assim a palavra do Senhor: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse: por que estou assim? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, das tuas entranhas 2 povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Amém? Agora nós vamos aí para Gênesis capítulo 28, passa uma folhinha para frente. Gênesis capítulo 28, no versículo 12. Versículo 12. Já está falando de Jacó. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estenderá do ocidente ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Amados, o tema dessa mensagem é simples e direto. Quem esquece das suas promessas perde a sua própria identidade. Fala para o irmão que está do seu lado: quem esquece das suas promessas perde a própria identidade. Não sei se você já percebeu, quando você anda pelas ruas de Nanuque, você encontra muitas pessoas caídas ali, próximo à rodoviária, próximo ao centro, embriagadas, drogadas. E as pessoas, quando passam, olham lá um mendigo, olha ali o cachaceiro, o alcoólico, o perdido. Aquelas pessoas não têm mais identidade, elas não têm nome. Pelo contrário, nós costumamos até, a sociedade, a dar alguns apelidos de acordo com a característica física daquelas pessoas, e essas pessoas se acostumam tanto com esse apelido que elas passam até responder pela forma como são chamadas, porque essas pessoas não têm mais identidade. Você já deve ter percebido que durante sua caminhada na igreja, algum dia alguém que pregou aqui nesse altar, Deus usou para trazer uma promessa para a sua vida. De alguma forma Deus prometeu coisas para você, e se eu fosse dar oportunidade, todo mundo vir aqui contar uma promessa que Deus fez, nós ficaríamos aqui talvez até amanhã. Mas você deve olhar ao seu lado, aí no seu banco que você senta como de costume, e deve perceber que muitas pessoas que receberam grandes promessas nessa igreja não estão aqui mais. Muitas pessoas que receberam promessas de andar por aí pregando o evangelho pelo mundo, de cantar, de Deus usar louvor na palavra, em várias coisas, não estão mais aqui na igreja cultuando a Deus. Muitas pessoas que receberam promessas hoje estão no mundo, se perdendo, se drogando, vivendo uma vida mundana. E quando essas pessoas se encontram conosco, elas costumam até ficar meio sem graça, porque essas pessoas já têm uma nova identidade. Essas pessoas um dia se esqueceram da promessa que Deus fez a elas, e quando nós nos esquecemos da promessa de Deus, nós perdemos a identidade que Deus nos deu. Porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe uma nova identidade. Quando
quando você pega a sua identidade comum do dia a dia, você vai ver que lá está escrito filiação e está escrito a sua naturalidade, de onde você veio. Mas a identidade que Deus te dá quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela é diferente, porque ela não está escrita a sua naturalidade, ela não está escrito de onde você veio, mas está escrito para onde você vai, para Nova Jerusalém Celestial. E quando você encontra com alguém que é igual a você, você já sabe, você também é de lá, né? Você também vai morar lá junto comigo, porque nós nos identificamos como o povo que vai morar no céu, porque Deus nos deu uma nova identidade. E toda vez que nós lembramos da promessa que Deus nos fez, nós lembramos quem nós somos. Porque o mundo luta todos os dias para nos fazer esquecer das promessas de Deus. Porque quando um homem, uma mulher, um jovem se esquece das promessas de Deus, ele deixa de ser quem ele realmente é. Não sei se você prestou atenção quando nós lemos aqui o capítulo 25, falando de Jacó, mas antes falando de Isaac, Rebeca, que duas nações estavam no seu ventre, e a Bíblia diz que ela sentia um incômodo na sua barriga, não sabia que eram dois, e quando ela foi consultar a Deus, Deus disse: duas nações estão no teu ventre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava meditando a Deus na palavra, querendo entender de Deus o que Deus queria falar comigo, porque muita gente prega nisso aqui e fala sobre a primogenitura que Isaú trocou por um prato de lentilha. Muita gente prega sobre essa escada que Jacó viu no céu, com anjos descendo e subindo. Muita gente fala de Jacó quando ele encontrou um anjo de Deus, lutou contra o anjo e foi ferido na coxa. Mas Deus deu para mim uma revelação diferente para você essa noite. Talvez em nenhum lugar do Brasil ou do mundo hoje Deus está falando, não está falando para essa igreja. Escolheu para aqui hoje uma revelação da parte de Deus. Quando no versículo 23, Deus revela para Rebeca que existem duas nações dentro do ventre dela, Deus diz a ela que uma nação será muito grande e o maior serviria ao menor. Ainda você não deve ter entendido, mas naquela época havia um costume da primogenitura, e o filho mais velho, ele ficava com quase toda a herança do pai, com a parte maior, ele era um privilegiado. E quando os bebês nasceram, primeiro veio Esaú e depois Jacó. Então, pela lógica, pelo costume, pela cultura, Jacó era o primogênito, era o herdeiro da fortuna do pai, era o privilegiado por ter nascido primeiro. Pela lógica do mundo, Esaú saiu beneficiado. Porém, Jacó deve ter escutado alguma coisa da sua mãe que a Bíblia não cita, a promessa que Deus fez. Jacó já nasceu com uma promessa, onde Deus disse que a nação, o maior, serviria ao menor. Então o mundo dizia que Jacó deveria servir a Esaú, que Jacó deveria ser submisso a Esaú, mas Deus disse que o maior serviria ao menor. Jacó aqui recebe uma grande promessa, que deveria ter feito dele alguém diferente, por saber, caramba, no dia que meu pai morrer, pela lógica, meu irmão é o primogênito, mas isso não importa, porque o próprio Deus me fez uma promessa, que eu mesmo sendo menor, Deus me faria o maior. Sabe por que eu amo esse Deus? Porque quando Deus faz promessas para nós, vou dizer uma coisa para você, a gente duvida às vezes, sabe? Quando Deus faz promessas, sabe por quê? Porque as promessas de Deus não têm lógica. Já parou para pensar nas promessas que Deus te fez? Você é um pobre, desempregado, de família desconhecida, ninguém te conhece, e Deus vai e te faz uma promessa gigante. Quando você olha para você mesmo, você diz: isso é impossível. Você está desempregado, tanto por um emprego, e Deus diz: olha, eu vou te usar para abençoar pessoas. E você fala: caramba, eu estou desempregado. Você tem dificuldade de falar, o Jesus te ama, e Deus fala que vai te usar para pregar para muitas nações, e você diz: caramba, isso não tem lógica.
Aqui estamos falando de uma coisa sem lógica. Jacó era o menor, era impossível que o seu irmão servisse, mas Deus fez uma promessa. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus faz promessas sem lógica, para quando se cumprir na sua vida, você ter certeza que não foi o seu currículo, não foi a sua família, não foi os seus pais, não foi a lógica, não foi a Mega Sena, não foi o governo A e B. Deus te faz promessas sem lógica, para quando ela se cumprir, você reconhecer: eu jamais chegaria aqui, mas quem me colocou aqui foi Deus, porque a promessa de Deus ia contra a lógica humana. E sabe qual é o nosso problema? Que às vezes o velho homem bate na gente e a gente fica pensando: será que foi Deus mesmo que falou isso? E aí quando vem um pregador diferente e Deus usa ele na revelação, e ele começa a chamar o povo para frente, você corre e fica no primeiro lugar, e dentro de você fala: Deus, se é o Senhor que falou aquele dia comigo, usa esse homem para confirmar. E você volta a ficar com o dedinho assim, ó, eu aqui, e o homem fala com todo mundo e não fala nada com você. Chama um cara lá no fundo: é você de camisa vermelha, vem aqui na frente, você aqui, Deus não fala nada. Mas tem uma coisa boa nisso: quando Deus promete, Ele cumpre. E a promessa de Deus não depende da sua fé, porque Ele é Deus. E tem uma coisa maravilhosa: quando Deus te prometeu alguma coisa, Ele já sabia todo o seu percurso até o dia do cumprimento. Você sabia que você ia pecar, que você ia errar, que você ia esfriar, que você ia desanimar, que passou a noite, ia te puxar pela orelha lá na sua casa. Deus já sabia todos os seus altos e baixos, e mesmo assim Ele prometeu. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre, e o cumprimento da promessa não depende de você, depende de Deus. Com pouca fé, com muita fé, se Deus promete, Ele cumpre. A diferença que faz em quem tem uma vida de fé é que você sofre menos enquanto aguarda a promessa. Porque a promessa de Deus, ela tem um problema: ela vai contra a lógica do mundo. Então, quando você recebe uma promessa aqui no domingo, você chega segunda-feira, terça, quarta, uma semana, você fica radiante por aquela promessa. Aqui você sente algo no seu coração, mas aí passa um ano e nada acontece. E muitas vezes acontece sim, coisas piores, coisas contrárias àquilo que você realmente esperava, e isso te faz duvidar mais ainda se aquela promessa é de Deus. E tem duas coisas que faz crente esquecer da promessa de Deus: dificuldade e prosperidade. Quando está muito difícil, ele diz: não era Deus. Desanima, escurece e some. Quando desanima, murmura todo dia: estou aqui na igreja, a coisa só pior, Deus prometeu e nada, eu que não acredito mais, não quero receber profecia nenhuma. Ou então Deus abençoa ele de maneira que a promessa ainda não chegou, mas com um pouquinho de bênção ele já fica se achando o rei da cocada preta, e aí ele vira as costas para Deus. Quer ver crente esquecer de Deus? É Deus prosperar o crente. Eu falo isso porque eu já fui tesoureiro de igreja e vi o seu Zezinho lá, ó, ganhando um salário mínimo fiel. Deus falou: vou te colocar no alto. Aí ganhava 2 salários mínimos, é fiel. Ele ganhava 1.000, dava 100. Ganhava 2.000, agora ele precisa de 200. Aí Deus colocou ele para ganhar 10.000. Até o 1.000 e até o 2.000 ele dizimava 10%. Olhava só que é 10%. Quando ele ganha 10.000, ele já não olha que é 10%, porque o dízimo continua o mesmo. Ele já olha: vou ter que tirar R$1.000 para dar para pastor Adão, mas não vou mesmo. Aí quando o cara fica rico, ele para de dizimar, começa a dar oferta, por 2 motivos. Primeiro, porque o inimigo entra no coração dele, é a avareza anda junto. E o segundo, porque ele tem medo de dar o dízimo e o povo saber quanto que ele ganha. Porque ele vai colocar: se eu colocar 2.000 lá, o povo vai saber que tem 20.000. Daqui a pouco está todo mundo aqui atrás pedindo ajuda. Pobre homem que você é, se o seu coração está no dinheiro. Porque Deus pode te colocar para ganhar 10.000, 20.000, 100.000. 100.000 amanhã pode ser o seu dízimo. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro seu, igreja. Deus é Deus. Se amanhã a pastora Adão resolver fechar isso aqui, pegar uma barraca de lona e abrir lá na Praça da Bíblia, Deus vai falar lá do mesmo jeito,
conta, eu sou fiel, era fiel com R$100, sou fiel com 1.000 também. O dízimo é uma coisa pessoal. Só que quando Deus promete, Ele cumpre. Mas as pessoas, quando esquecem da promessa, elas perdem a identidade. Então aquele que era o fiel, qual foi a identidade dele quando esqueceu da promessa? Infiel. Quando a gente esquece da promessa, a gente perde o nome que Deus nos deu. Qual era a promessa que estava sobre Jacó? Que a sua nação, Jacó, mesmo você sendo o irmão mais novo, a sua nação será maior, e o seu irmão é que vai te servir. Jacó já nasceu com essa promessa. O que Jacó precisava fazer, pastor Adão, para a promessa se cumprir? O que todo crente precisa fazer para a promessa se cumprir? Nada. Permanecer fiel a Deus. Porque quando você recebe uma promessa, muitas vezes demora 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu recebi uma promessa quando eu vim embora para Nanuque em 2008. Está começando a cumprir agora em 2019. Foram 11 anos esperando. E um dia em 2012, 2011, eu entrei para o meu quarto, comecei a chorar e falei: mas Deus, eu vim para cá que o Senhor mandou, o Senhor me fez promessa. Eu estou aqui sofrendo e chorei a tarde inteira no meu quarto, não fui trabalhar chorando. E quando foi a tardezinha, eu peguei a Bíblia e abri, e estava na promessa que Deus me fez. E ela não cumpriu no outro dia, não cumpriu no ano seguinte, não cumpriu 2 anos depois, mas Deus colocou no meu coração para me lembrar da promessa que Ele me fez. Quando o povo de Israel começou a sair da região lá do Oriente Médio, da Babilônia, com sentido à terra prometida, a Bíblia diz que vai chegar um tempo que veio fome sobre a terra, só tinha comida do Egito. O povo foi para o Egito, saciou a fome e deveria ter voltado, mas as coisas ficaram boas. O governador era José, do nosso povo, e o povo se acomodou, ficou ali, a bonança chegou e o povo se esqueceu da promessa que Deus fez. Quando Deus tirou o povo de lá com mão forte, foram pelo deserto, as coisas eram precárias, estavam no deserto, mesmo assim a Bíblia diz que a sandália não gastava, a roupa não gastava, tinha sombra sobre o povo, tinha calor durante a noite, tinha comida fresquinha diária, mas a Bíblia diz que o povo murmurava contra Deus. Quando está bom demais, a gente se esquece de Deus. E quando fica ruim um pouquinho, a gente murmura contra Deus, porque nós temos o costume de olhar para nós e achar que nós merecemos muita coisa. E se nós olhássemos para os nossos pecados, a gente ia entender que a gente não merecia nada. Não merecia nem o melhor que Deus já deu, que foi o sacrifício na cruz do Calvário. Quem tirar esse monte de coisa que a gente fica pedindo, mas o capitalismo entrou dentro do evangélico. No evangelho não, no evangélico. E a gente acha que vida com Deus, prosperidade é ter um carrão, uma casona. O maior índice de suicídio do mundo está entre as famílias mais ricas do mundo, entre os países mais ricos do mundo, porque dinheiro não compra felicidade. Eu estou vendo crente frustrado por esperar de Deus tanta coisa material, e Deus quer te dar vida, vida com abundância, através do Espírito Santo de Deus, de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus. Porque se o homem mais rico do mundo chegar aqui hoje e dar uma oferta de 1 milhão, ele vai dormir sem a presença de Deus. Mas você, quando dobra o seu joelho lá na sua casa, talvez sem reboco, sem nada, Deus desce ali pessoalmente e fala com você. Isso não depende de você, mas depende do próprio Deus que te escolheu para estar aqui essa noite e te fez promessas. Mas sabe o que Jacó fez? Jacó esqueceu. E aí, quando ele viu que o seu irmão chegou um dia com fome, ele tinha feito lá uma jantinha e disse para o seu irmão: olha, tem uma comida gostosa aqui, me dá logo que eu estou morrendo. Eu só te dou se você jurar para mim que passa a sua primogenitura. Jacó se esqueceu da promessa. Quem se esquece da promessa perde a própria identidade. Qual era a identidade de Jacó? Jacó era um cara que tinha a promessa de ser superior ao seu próprio irmão, mas a promessa demorou a chegar. E o que Jacó faz agora? Rouba do irmão a primogenitura. Diga: homem de promessa, ele passa a ladrão. E quando você esquece, meu amigo, das promessas de Deus, você recebe um novo rótulo lá fora.
Quantos que estiveram aqui, é homem de Deus, é mulher de Deus, hoje ele é caloteiro, bicho, aquele ali sai fora, aquele ali não dá para andar com ele não. Quantos? Quando você esquece das promessas de Deus, você perde a sua identidade, e a sociedade te vê pior do que te via antes. Jacó rouba a primogenitura do irmão, e a Bíblia diz lá, se você continuar lendo, que o irmão ficou com tanta fúria, que ele disse que iria matar Jacó. Jacó um dia se finge que é o irmão, e entra na presença do pai, e recebe a bênção do pai, e o irmão diz, assim que meu pai fechar os olhos, eu vou matar Jacó. E aí Jacó agora foge. Fugiu. Esqueceu da promessa, roubou o irmão. E agora Jacó passa de ser um homem de Deus, que tinha uma grande promessa, para ser um ladrão e fugitivo. Mas olha como Deus é bom. Nós lemos aqui no outro capítulo que quando Jacó fugia, ele viu uma escada, Deus se apresentou para ele e disse: ei, meu filho, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o seu Deus, e toda a terra que você vê eu vou dar para você e para a sua parentela. Ou seja, Deus reforçou para Jacó que tinha uma promessa na vida dele. E Jacó partiu para encontrar com seu sogro Labão. E a Bíblia diz que Deus começou a abençoar Jacó. Mas aí o sogro começou a ter um pouco de ciúme. Jacó começou a fazer uns esquemas lá para fazer uma mutação genética, para mudar e nascer só cabritos, ovelhas, de acordo com o que o sogro tinha te prometido. Jacó mais uma vez esqueceu da promessa de Deus e agia de maneira desonesta novamente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jacó tinha pressa de ver a promessa cumprir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir a promessa dele na sua vida. E quando você tenta ajudar, você só atrapalha e se enrola. Se Deus falar vai, vai. Se Deus não falar nada, fica quieto. Porque o silêncio de Deus, quando é a coisa que a gente quer, a gente entende que é sim. E quando é uma coisa que a gente não quer, a gente entende que é não. Então nós temos mania de interpretar o silêncio de Deus de acordo com o nosso próprio coração. Se Deus não falou nada, não toma decisão nenhuma, fica parado. A Bíblia diz que o povo ia andando pelo deserto, e quando a nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Não era a nuvem que seguia o povo, era o povo que seguia a nuvem. Então se Deus parou, meu filho, não está falando nada, você está orando de madrugada, pedindo uma resposta, Deus não falou, fica quieto no seu lugar. Silêncio é silêncio, não é não e nem sim. Mas Jacó, passando a perna no seu sogro para conseguir conquistar o que ele queria. A Bíblia diz que chegou um tempo que começou um ciúme ali entre os irmãos, começou uma contenda e Jacó decidiu fugir. Mais uma vez Jacó se esqueceu da promessa que Deus fez na vida dele. E aí vai ter aquela passagem bonita que a Bíblia diz que depois novamente Jacó vai encontrar com o anjo do Senhor, Jacó vai ser abençoado. Mas lá na frente tem uma outra promessa que Deus fez para Jacó. Lá no capítulo 31, no versículo 3, Deus diz para Jacó: volta para a sua terra e eu serei contigo, não tenha medo. Jacó: opa, Deus vai comigo, então eu posso ir tranquilo. Outra promessa. Jacó recebeu 3 promessas nessa ocasião. Uma que seria uma grande nação, uma que Deus faria da família dele nação abençoada, e a terceira, Deus manda ele voltar e diz: eu vou com você, meu filho. Mas quando Jacó está voltando, chega um certo ponto que Jacó novamente se esquece da promessa. E só relembrando, quem se esquece da promessa perde a própria identidade. Chega num ponto, pastor Adão, Jacó chega assim e fala: mas espera aí, Deus falou que é comigo, né? Eu creio, amém? Todo mundo crê? Amém. Então faz o seguinte, vocês vão ir na frente, eu vou atrás. A Bíblia diz que Jacó preparou um grande rebanho e cabritos, pegou tudo do melhor e mandou: vai na frente e entrega para Esaú. E fala: ó, seu servo Jacó está voltando, está mandando esse presente para você. A Bíblia diz que Jacó mandou coisas na frente, dividiu o povo em vários grupos, e ele ficou lá no finalzinho, tipo assim: se eu ver que meu irmão começar a matar, eu saio correndo. E onde estava a promessa de Deus? Vai que eu vou contigo. Quem se esquece da promessa perde a própria identidade. Jacó, de mentiroso, de ladrão, agora ganha o terceiro artigo, terceiro adjetivo: covarde.
Se Deus falou que vai comigo, acabou, eu tenho que ir. E Jacó se esqueceu da promessa. É triste, mas esse é o mundo que nós vivemos, de pessoas que o tempo todo se esquecem daquilo que Deus prometeu. Eu vou te dar um conselho agora da parte de Deus. Chega na sua casa hoje, abre o seu guarda-roupa, cola lá, escreve as promessas que Deus te fez lá no papel e cola no seu guarda-roupa. Eu ando com a minha Bíblia aqui, ó, com a minha cartinha de promessas que Deus me fez. Está aqui, não é para ninguém ler, é para mim. E todo dia que eu abro a Bíblia eu falo, opa, as promessas de Deus estão aqui. Então eu não posso desanimar, porque muitas vezes as ocasiões, o mundo, o trabalho, a vida, vem tentar desanimar a minha fé, vem tentar me fazer largar tudo, falar, vou mexer com esse negócio de igreja, mas não, vou ficar em casa ouvindo louvor, vou ficar em casa vendo um vídeo. Isso passa pela minha cabeça, passa pelo seu pastor, às vezes, se você não pensa, todo mundo é ser humano, dá vontade às vezes de chutar o balde e falar, sabe, vou fugir, vou ficar na frente da praia pensando, não dá endereço para ninguém. Passa pela cabeça de qualquer ser humano largar tudo. Mas aí quando você abre a sua Bíblia, o seu guarda-roupa, a sua gaveta, e você olha das promessas de Deus, aí você se lembra quem você realmente é. Porque o que te faz lembrar quem você é são as promessas que Deus fez para a sua vida. São essas promessas que nos mantêm de pé, mesmo as coisas dando errada, mesmo tudo estando contrário. É a promessa de Deus que nos faz ficar de pé. A Bíblia diz que se Davi estava lá de uma boca, você não veio aqui na igreja atrás de promessa nenhuma. Foi Deus que veio te prometer, meu filho. Então se foi Deus que fez, que prometeu, fica tranquilo que Ele mesmo vai cumprir. A Bíblia diz que Davi estava lá tranquilinho, apacentando suas ovelhas. De repente o profeta chegou na casa, mandou chamar os filhos, chamar todo mundo menos Davi. Depois Davi foi chamado e foi ungido rei de Israel. Mas todo mundo se esquece do detalhe: Davi foi ungido rei, mas em Israel tinha um rei. Davi não pegou uma espada e falou, tudo bem, já que tem um rei, eu vou lá, mato o rei, mato seus filhos e toma a coroa. Davi diz, segundo a Bíblia, Davi voltou para o seu trabalhozinho, foi apacentar suas ovelhas, foi compor salmos para o Senhor, foi adorar a Deus sabendo, eu sou só um pastorzinho de ovelhas, insignificante, fedido. Ninguém, nem minha família lembrou que eu existia quando o profeta mandou me chamar. Hoje eu não sou ninguém, mas eu tenho uma promessa do Senhor. Hoje ninguém está nem aí para mim, mas eu tenho uma promessa do Senhor. Hoje ninguém me convida para o churrasco, mas eu tenho uma promessa do Senhor. Hoje ninguém me dá feliz aniversário no Facebook, mas eu tenho uma promessa do Senhor. E no dia que Deus cumprir, quem duvidou, quem não gostava de mim, quem não ligava, quem pensava o contrário, vai ter que ver, porque quem prometeu foi Deus. Quem vai cumprir é Deus. Não depende de mim, de você. Eu acho Deus tão maravilhoso por isso, que Deus me fez promessas, e depois que cumpriu, até eu fiquei, a Bíblia diz, como os que sonham. Quando Deus cumpriu algumas promessas da minha vida, até eu fiquei besta de dizer, caramba, como isso aconteceu? E a gente se esquece e fica pensando, onde que estão os mecanismos? Como que isso aconteceu? Como que foi acontecer isso? Que acontece tão assim que você mesmo fica bobo e não entende. E as pessoas também não entendem. Talvez até fale mal de você, não sei não, hein? Esse cara aí, rapaz, está mexendo com alguma coisa errada, porque ele não tem como estar desse jeito não. Mas é porque Deus, quando faz, é grande, é muito acima da sua possibilidade. Sabe por quê? É para as pessoas terem dúvida mesmo de onde veio. Deus te dá muito além do que você ganha como salário, para as pessoas não entenderem como você conquistou. Deus te dá muito além do que como você vê, para você não entender como você conquistou. Você não vai entender, o povo não vai entender, mas uma coisa você vai saber: foi Deus que fez, porque Ele promete, Ele cumpre. Olha Moisés, você vai liderar o povo, mas eu não sei nem falar direito, tem a língua meio presa, não me interessa. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Deus cumpre na sua vida coisas que não estão de acordo com as suas possibilidades. Não é para você bater no peito da mãe e dizer, olha para mim onde eu estou. É para que o nome de Deus seja glorificado.
A promessa que Deus cumpre na sua vida não é para o seu nome ser grande, é para o nome de Deus ser engrandecido, para as pessoas olharem para, rapaz, aquele não era aquele menino que era aquele pastor Adão, ninguém estava orando por ele, assim, olha onde ele está agora. É Deus na vida dele. É Deus na vida dele. Um dia o meu filho estava no carro, nós pegamos o carro do meu cunhado emprestado lá em Vitória. E meu filho tinha 12 anos. E eu falei para ele assim, vê se tem algum CD bom em porta-luva. Ele abriu o porta-luva do meu cunhado e tinha um monte de jogo da Mega Sena. Meu filho disse para mim assim, pai, você acha errado a pessoa jogar na Mega Sena? Fala como cristão, ele falou. Eu falei assim, errado não. Tem igrejas que proíbem, tem igrejas que não ligam. É um jogo lícito, paga imposto. E eu não sei se eu poderia dar uma definição de errado. E ele disse assim para mim, de 12 anos, o senhor joga? Eu falei assim, não. Ele falou assim comigo, com 12 anos de idade, eu acho errado um crente jogar na Mega Sena. Eu disse assim, por quê? Porque se amanhã, olha só, 12 anos, se amanhã ele for na igreja e der o testemunho dizendo, gente, eu estava pobre, joguei na Mega Sena e agora estou milionário. Que glória que Deus vai ter nisso? Uma criança de 12 anos. Porque a glória, pai, será da Mega Sena. E o que vai acontecer é que no outro dia os irmãos tudo está indo para a Mega Sena fazer jogo, ao invés de estar buscando de Deus. Agora você diz, eu não tinha nada, cheguei nessa cidade com a mão na frente da trás, mas Deus me colocou em tal lugar, Deus me engrandeceu, eu fui fiel a Deus, e a palavra de Deus diz, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Você deu um testemunho disso, que ele foi fiel a Deus, e Deus o colocou. Isso vai levar muitas pessoas que sonham em ser grande, e ser fiel a esse Deus, que é fiel e é poderoso, e tem poder para fazer todas as coisas, a Bíblia diz, infinitamente mais. Aleluia. É nesse Deus que eu creio. Glória a Deus. Um dia um jovem perguntou para mim assim, Renato, você é professor de história, me fala uma coisa, outro dia, qual foi o governo desses presidentes que passaram até hoje, onde você mais foi beneficiado? Eu falei assim, nenhum. Como assim nenhum? Nenhum. Eu falei, eu fui mais beneficiado a partir do ano 2001. Ele disse, quem era o presidente? Eu falei, não me lembro. Mas eu fui mais beneficiado porque foi o ano que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Passei a ser fiel a Deus, a ser dizimista, e Deus sempre me prosperou e me colocou num patamar muito acima das minhas finanças. E aí Deus falou comigo que ia me dar um carro um dia, e eu ganhava na época um salário que era tão micharia que mal dava para comprar uma motinha lá usada. E aí quando de repente Deus chegou com um carro semi-novo para mim, quitado, eu falei, caramba, esse Deus é bom mesmo. E eu falei com ele, não foi o governo X, não foi o Fernando Henrique, não foi Lula, foi Deus que me deu. Estava acima da minha capacidade salarial, Deus me deu quitado. E aí eu usava aquele carro para ir para a igreja, para levar os irmãos, para fazer a obra, porque foi Deus que me deu. Então, meu filho, eu acredito que pode melhorar a economia com esse presidente agora atual, pode piorar, pode ficar mais ou menos, isso não importa. Não pode dar economia boa ou ruim, porque aqueles que são fiéis a Deus, Deus abençoa, independente do governo A, do governo B, porque Deus não tem compromisso com o governo, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você sair daqui amanhã e ir lá para o fim da África, e Deus te mandar, pode ser o país mais pobre, se Deus te mandar e tiver uma promessa, lá você vai prosperar. Aleluia. Quando pode ser o melhor governo do mundo, Estados Unidos, você pode ir para lá, se Deus não tiver um negócio, se você for contra a vontade de Deus, você vai quebrar a cara e voltar arrependido, porque onde você estiver, se Deus tiver um compromisso com você e você é outro com Ele, meu filho, você pode esperar que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Porque Deus é fiel. O único problema é que a igreja está se esquecendo das suas promessas, da promessa que Deus fez para você. E Deus ainda diz mais. Na Bíblia Deus diz que Ele deu para nós o seu Filho. O seu Filho. E se Deus não poupou, não negou a nós o que Ele tinha de melhor, Ele negaria para nós alguma coisa? Você acha que se Deus não poupou Jesus no sacrifício, deu o Filho dele o que Ele tinha de melhor, Ele não daria para você outras coisas? Ele não cumpriria a promessa que Ele fez na minha e na sua vida?
maravilhoso. O que nós precisamos é aprender que a promessa de Deus não cumpre no meu tempo, não cumpre no seu tempo, mas cumpre no tempo de Deus. Mas uma coisa é fato, ela cumpre. Eu não conheço nenhum homem que serve a Deus que um dia se arrependeu, ou que um dia pode dizer: olha, servi a Deus e Deus não cumpriu aquele que me prometeu. Se você conhecer algum, me apresenta. Será um prazer conhecer esse alguém que nenhum evangelho que eu conheça alguém que se arrependeu de ter entregado sua vida nas mãos de Deus, porque Deus é especialista em cumprir promessas. Aleluia. Mas sabe qual é a diferença? É que você, quando é pai, você diz para o seu filho assim: filho, nesse ano, no Natal, dia 25 de dezembro, eu vou te dar uma bicicleta. E seu filho fica naquela expectativa e ele começa a contar os dias, porque a promessa já tem data. Mas Deus não. Deus te faz uma promessa, mas Ele não fala o dia, Ele não fala o mês, Ele não fala a hora, não para que você morra de ansiedade, mas para que você descanse, espere e saiba que Ele vai cumprir no tempo dEle, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E o que eu aprendo com tudo isso é que a gente ouve muitas pessoas contando testemunho, e às vezes a gente fica também: poxa, é minha vez, quando vai chegar? Quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha vez? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece a nossa estrutura, e Deus conhece o nosso caráter. Eu já vi pais dar carro para filho, e o filho bater o carro e acabar com o carro em poucos dias. Eu já vi pais dar presente para filho e o filho jogar fora porque não se interessou. Mas o nosso Deus não é dessa forma. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes dele cumprir, Ele vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar na minha vida e vai nos preparar para receber aquilo que Ele prometeu, para que quando nós recebermos, nós possamos valorizar, usufruir com segurança, beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor e jamais se esquecer que foi Deus que nos deu. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente ouve falar da história de José, e a gente lê a Bíblia ou vê um desenho, um filme, parece que José saiu hoje, vendido como escravo, passou uma semana e ele virou governador do Egito. Vai estudando detalhadamente, para ver quantos anos José ficou só de cadeia. E não foi do dia para a noite. Mas o que José fez? A Bíblia diz que José, onde Deus colocou ele, ele era o melhor, ele se sobressaía, ele dava o melhor de si, ao ponto que quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar colocou tudo sob o controle dele. Quando ele estava na cadeia, José nem ficava preso, a Bíblia diz que José colocou ele sob o comando dos demais presos. Onde José estava, ele aguardava a sua promessa, fazendo o melhor onde ele estava. Tem gente que recebe a promessa hoje, pastor Adão, que Deus vai fazer dele um grande empresário, mas ele está num trabalho, um patrão explora, e aí o que ele faz amanhã? Não quero ficar mais aqui não, peça demissão, porque Deus me prometeu uma grande empresa, meu filho. Se Deus te prometeu uma grande empresa, e você trabalha hoje numa empresa onde você não gosta, mas só tem esse emprego, faça o melhor, seja o melhor onde você está. A Bíblia diz que você tem que trabalhar para o seu patrão, como se trabalhasse para o seu Senhor. Então quando o patrão não estiver olhando, continue trabalhando. Ele faltou, continue trabalhando. Ninguém está vendo, continue trabalhando, faça o seu melhor. Sabe por quê? Porque Deus está te vendo. Deus está te vendo, você deixa no serviço para ficar no WhatsApp, ficar em redes sociais, ficar batendo papo. Deus está te vendo que você só chega atrasado, só sai meia hora antes. Isso é roubo. Isso é roubo. Um dia eu repreendi um irmão que trabalhava comigo, cheio da canela de fogo. O trabalho entrava às 7 horas, ele só chegava às 7h35, 7h40, porque o patrão chegava às 8 e ele chegava e me estudava no meio dos outros. O horário de sair era 5 horas, quando dava 15 para 5 ele já estava pronto. Eu disse para ele: irmão, como você pode roubar o patrão? Você disse: eu, rapaz, você está repreendido em nome de Jesus. Não, você rouba 1 hora todo dia. Isso é roubo. Você, como cristão, deveria ser o primeiro a chegar e o último a sair, para dar um exemplo para os demais. Sabe por quê?
porque nós queremos que Deus se adiante na sua promessa, mas nós não nos adiantamos em mudar de vida, em querer fazer o melhor para Deus, para o nosso patrão, para a nossa família. A mudança começa em nós. Cumpra o seu dever, porque no tempo certo Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Aleluia. Quem tem promessa de Deus, fique de pé, por favor. Vamos orar. Eu te dou um conselho, faça como eu fiz. Ande com a sua promessa para onde você for. Coloca lá uma na porta do seu guarda-roupa, da sua gaveta de trabalho, pregada no seu computador. Para toda hora que você abrir aquela porta na geladeira, você se lembrar que você tem uma promessa de Deus. Você não pode murmurar, não pode voltar atrás, não pode desanimar, porque tem uma promessa de Deus na sua vida. E Deus está tão ansioso para cumprir quanto você. Porque se tem uma coisa que alegra o coração de Deus é fazer os filhos dele serem felizes. Aleluia. Então feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, nós te louvamos por esse dia, Pai, por esta Santo é o teu noite. nome, santo é o teu nome. E nós queremos te pedir que o Senhor não nos deixe esquecer das nossas promessas. Glória. Que nós não nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou e nem para onde o Senhor quer nos levar. Que nós possamos, ó Pai, nos dia nos lembrar que um dia o Senhor deu a sua vida naquela cruz e ali o Senhor nos fez grandes promessas, e uma delas é que o Senhor não nos deixaria órfãos, que o Senhor não nos deixaria só, que enviaria a nós o Consolador para estar conosco todos os dias até que o Senhor pudesse voltar e nos levar para morar contigo. Mas Deus, o Senhor também fez para nós promessas nessa terra, promessas de família restaurada, de filho restaurado, casamento restaurado, promessas de posse de emprego, de prosperidade. Nós acreditamos, ó Pai, nas tuas promessas e pedimos que o Senhor não nos deixe esquecer, não nos deixe esmurecer, não nos deixe entristecer nem abandonar a sua casa, mas que possamos estar aqui até que o Senhor venha para nos levar para morar contigo. Te agradecemos por tudo, ó Pai, e cremos no teu milagre em nome de Jesus.